Eu acho que vai haver uma reforma política, sim, mas muito tímida. É uma reforma que não vai mexer na raiz do problema, da representatividade. Assim, financiamento público de campanha. Financiamento você público de nisso? Eu acredito no financiamento público de campanha. Eu tenho um pé atrás com relação à lista partidária, porque eu acho que a lista partidária favorece os caciques da forma como os partidos são formados no Brasil, com raríssimas exceções. São partidos cartoriais, né? São partidos de donos, e com isso a cúpula partidária vai controlar. Então você vai ter lá a lista partidária. Para quem não sabe, a ideia da lista partidária é que o partido indique uma lista de candidatos para a eleição proporcional. Então indicou o candidato A, o candidato B e o candidato C. O partido fez um determinado número de votos para eleger um vereador, um deputado federal. Primeiro entra o deputado A, depois o B, depois o C. Só que quem forma essa lista é a direção partidária. Com isso, há um filtro anterior. Nada demais se essas listas fossem fruto de uma discussão democrática, de partidos com estruturas democráticas. O problema é que são partidos realmente com essa estrutura conservadora. Então vai ser muito... Eu não gostaria de ver. Então eu acho que a Dilma não vai conseguir avançar nessa reforma política justamente por causa desses bolsões mais conservadores. Com a reforma tributária é um outro problema, porque é o de sempre. A gente não pode esquecer que vive numa democracia. Então é de sempre. Tem o peso dos governadores, o peso dos prefeitos de capitais, de cidades importantes, que não querem perder nada. Todo mundo quer uma reforma tributária para pagar menos, para isso, para aquilo, mas na realidade ninguém quer perder nada. Então eu acho que teremos avanços. Acho que ela vai está no momento ótimo. Ela tem objetividade acho que ela vai ter objetividade para realmente mexer naquilo que é importante, mas ainda acho que essas reformas que o Brasil precisa, que nós esperamos às vezes no mandato, elas dificilmente acontecerão. Não acontecerão com Lula, dificilmente acontecerão com Dilma e dificilmente acontecerão com outros. Porque no processo democrático, essas reformas, elas não têm a profundidade que o Brasil precisa. A gente ainda está num processo ainda durante um processo ainda de consolidação da democracia. Você entende que ela pode mudar alguma coisa no modelo econômico, ou você acha que ela mantém esse tripé? Câmbio flutuante, controle de metas e taxa de juros? Cláudio, muda no acessório. Mas vai manter? Eu acho que ela mantém o modelo econômico, até porque, vamos dizer assim, o Brasil entrou nesse ciclo virtuoso de crescimento, ela vai manter. É uma outra questão. Como é que você muda esse modelo econômico sem quebra de contrato, sem uma série de questões que há todo um arcabouço conservador que segura essa estrutura. Até porque também para o PT ele é vencedor, né? Vai mudar um modelo que está vencendo. Exatamente, o modelo que está vencendo vai mudar porque... Você mudaria o modelo que está vencendo? Então, eu mudaria, né? Mas o problema é que pela via democrática é difícil. Para ter essas transformações que às vezes alguns partidos... Pelo voto algumas coisas de partido mais à esquerda, mais radicais e tal, só por uma via de ruptura, uma via revolucionária. Porque dentro do processo democrático, as mudanças são negociadas. Então, você avança um pouco ali, cede um pouco aqui, é da essência mesmo do processo democrático. Pelo que eu entendi, você espera um governo de continuidade, depois eu vou ouvir a opinião do Juarez, você espera um governo de continuidade. Entretanto, como a Dilma não tem o perfil do Lula, você espera, pelo que eu entendi, um governo mais austero, sob esse ponto de vista, né? De práticas políticas, mas espera esse mesmo modelo mais conservador no que toca à economia. Não é um modelo mais conservador no sentido pejorativo da palavra conservador, não. É porque, como não há um processo revolucionário, não houve uma ruptura nas instituições, nem nada disso, dentro desse processo da democracia representativa, da discussão através do parlamento, da sociedade civil organizada, esses avanços se dão realmente de forma mais lenta. E aí, Juarez, o que você espera lá? Você concorda ou o que você discorda aí do que o Jefferson falou com relação ao governo Dilma Rousseff? Então, por exemplo, o PT, hoje o
partido que está governando esse país não é um partido de esquerda, não deixa de ser há muito tempo, né? É um partido que conversava isso com o Fredo durante uma época. O governo não é mais é um governo de centro, com certeza. A Dilma, ela tem muito menos envolvimento com o movimento sindical, com políticas sociais, do que o Lula. Então, eu acho que ela está mais para uma gestão, né, à lá Fernando Henrique Cardoso, do que para o lulismo, nesse sentido, de ela ser uma pessoa diferente, né? Ela tem uma outra formação, né? Creio nela, eu acho que, né, a Dilma, assim, ela me parece uma pessoa forte, do ponto de vista da personalidade. Ela parece uma pessoa que é capaz de tocar essa coisa. Agora, por exemplo, uma coisa que me desgastou muito e me entristeceu muito na questão da administração petista, né, do PT que eu, né, fui PT durante muito tempo, foi a falsa relação com o legislativo, entendeu, Cláudio? Então, essa entrar nesse jogo da relação antidemocrática com o legislativo, para mim foi uma coisa que, para mim, depõe contra a democracia. E aí, eu não vejo como as reformas acontecerem com esse jogo com o legislativo. Até porque as práticas políticas que o PT implementou no poder são as mesmas que o Sarney fez, que o Collor fez e que o Fernando Henrique fez. Que estavam lá do lado puramente da Dilma, fisiológicas. Né? Haja visto o que está acontecendo com a composição do Ministério agora. Né? São práticas que estão estarrecendo novamente a população. É o PT dando pernada no PMDB, o PMDB dando pernada no PT, né? Corrobora com isso que você falou. Eu acho que foi a grande perda, assim, que eu achava. Eu achava que essa administração Lula, na qual a gente achou que era a salvação, essa guinada, essa inflexão histórica que a gente merecia, eu acho que eu acreditava. Eu acho difícil essas reformas, né? Porque elas fazem parte de um processo. Uma relação com o legislativo, para mim, ela se tornou um grande mal dessa história. E aí, eu particularmente, por exemplo, a questão política. Por exemplo, eu sou contrário a todo tipo de reeleição, até para vereador. Eu sou contrário, né? A reeleição, para mim, e a prática da profissionalização da política, enquanto a gente não terminar, a gente vai cada vez mais ter dificuldade, né? Então, eu, por exemplo, sou contra o número de assessores. Eu acho que o vereador tinha que receber por hora técnica, né? E ele não poderia ser reeleito, assim como presidente, então, governador, prefeito. Isso foi o grande mal desse país, né? Entendeu? Porque ninguém entra com o objetivo de metas. Mas mesmo o mandato parlamentar, você não acredita na Concordo com o Juarez. Acho que o Brasil não tem instituições fortes o suficiente para que o cargo no executivo, seja prefeito, governador ou presidente,